aquelas que sonham autonomia, aquelas que fazem suas conquistas, aquelas que escolhem seus destinos, aquelas que comandam suas vidas, aquelas que fazem história. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Carolina e você está no nosso quadro Momento Cultural. Hoje nós vamos falar sobre a mulher na matemática, a história da mulher dentro da matemática. Será que existe alguma mulher que foi muito influente, que teve grande importância dentro deste meio da matemática? Você conhece a história de alguma mulher assim? Ou você só conhece histórias como a de Pitágoras, Arquimedes e assim por diante? Bom, se conhece ou não, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Você vai ver então histórias de algumas mulheres que foram muito importantes e ainda são muito importantes pra gente dentro da matemática, que tiveram grandes feitos dentro dessa área. E a gente vai ouvir também um pouco da história de duas professoras muito queridas minhas. Uma foi minha professora no ensino médio, a outra foi minha professora na faculdade. Ambas professoras de matemática, e vocês vão ouvir então um pouco sobre a história delas durante esse caminho da matemática, as dificuldades, tudo que elas passaram. Então vocês vão conhecer um pouco sobre elas, tá bom? Então vamos pro vídeo. Olá, meu nome é Juliana, sou professora de matemática da Rede Estadual de Ensino do Paraná, há 15 anos, concursada do quadro próprio do magistério. A minha vida acadêmica, minha história com a matemática é a seguinte: eu sempre tive dificuldade com a matemática quando discente, quando aluna. Sempre passei com dificuldade, precisando de aulas particulares, e sempre foi para mim uma coisa muito difícil. Então eu resolvi fugir desse caminho. Fui cursar ciências, licenciatura em ciências. Na licenciatura, como era uma licenciatura, havia matemática. E eu fiquei para dependência. Então era novamente a dificuldade de matemática batendo a minha porta. Resolvi então me desafiar a aprender matemática, que estava me bloqueando até ali na minha vida acadêmica. Peguei todos os meus livros desde a 5ª série e comecei a estudar matemática, a realmente aprender os conteúdos de matemática. E com isso eu descobri que matemática era fácil, que era simples, que na verdade o que faltava para mim era conhecimentos básicos. E então, para coroar esse momento de aprendizagem e vencer esse desafio de matemática, fiz habilitação em matemática e me tornei professora. Durante a minha vida acadêmica, não sofri preconceitos por ser mulher e estar cursando matemática. Mas o preconceito que eu sofro enquanto uma mulher que vive matemática, que vive da matemática, é por ser professora de matemática. A professora de matemática dentro de uma escola é sempre a bruxa da turma, é sempre a bruxa da escola. Durante o conselho de classe, o aluno só reprova com você, então você tem aquela barreira, porque daí todos vão dizer: olha, professor, o aluno só reprovou com você, como se o problema fosse você. Hoje eu leciono matemática para desafiar os meus alunos a vencer os obstáculos como eu venci, a realmente estudar e descobrir que matemática é simples. Hoje eu digo para os meus alunos que matemática é simples assim, e eles acham graça. Então eu digo para eles: olha, esse conteúdo você deveria voltar lá na série tal e pegar os livros e estudar novamente, que você vai conseguir aprender isso com mais facilidade. Só que eles têm essa barreira, E a matemática para mim
eu já vivenciei ela, já tive convites para vivenciar ela fora do âmbito escolar, que foi uma empresa que me fez um convite para lecionar para os funcionários, quando eles davam capacitação para os funcionários, e também fui convidada a fazer a estatística dessa empresa. Então, matemática tem campo sim, não é necessariamente ser professora. Eu estou professora porque eu quero ajudar os meus alunos a vencer os obstáculos que eles têm com a matemática. Olá, meu nome é Lucilene, eu sou professora desde os meus 16 anos de idade. Na época, eu estava no último ano do magistério, antiga escola normal, né, na época. E interessante que quando eu fui prestar vestibular, na minha cidade não havia faculdade, né? Eu morava numa cidade do interior, morava em Ivaiporã, e meu pai disse para mim na época que não me deixaria estudar fora. Eu sou a filha mais velha de uma família de 3 irmãos e não se tinha o hábito, né, de deixar uma menina sair de casa para estudar. E eu tive que abrir caminhos mesmo. Então eu fui fazer uma faculdade, na época, em Mandaguari, mas viajando. Foi a única forma que meu pai consentiu de eu estudar. E eu resolvi fazer o curso de matemática. Na época, ciências com habilitação em matemática. Praticamente uma menina indo estudar, mas assim com muita vontade, né? E eu fui me descobrindo no curso e fui gostando muito. E como eu já trabalhava, já dava aulas, né? Na época dava aulas no pré, né? Educação infantil. Com o tempo eu me formando, a irmã, que eu dava aula no colégio particular, a irmã abriu lá no colégio a 5ª série na época e me convidou. Logo depois que eu terminei a minha primeira fase da faculdade, que foi o curso de ciências, né, me convidou para trabalhar com a 5ª série, dando aula de ciências e de matemática. Então eu iniciei aí, tinha acabado de fazer 19 anos e já dando aula para a 5ª série. E com isso eu fui realmente construindo a minha carreira. Lógico que enfrentei alguns percalços nesse caminho todo, né? Por gostar muito de estudar e por gostar muito de dar aulas. Mas assim, sempre persisti muito, né, nesse caminho, nessa carreira. E bem mais tarde eu fui fazer o doutorado. Aliás, fui fazer o mestrado antes, né? Em 2004, morando ainda em Ivaiporã, me inscrevi no mestrado na UEM, em Educação para Ciência e Matemática, e vim para fazer esse mestrado, trabalhando e fazendo o mestrado. Depois mudei para Maringá em 2007 e continuei buscando mais, né, estudar mais, e fui fazer o doutorado. Em 2011, entrei no doutorado e fiz a minha defesa em 2015. Durante os 35 anos que eu trabalhei na educação básica do estado do Paraná, eu, assim, fiz várias coisas além da sala de aula, né? Trabalhei como coordenadora no núcleo de educação, tanto em Ivaiporã como aqui em Maringá também, por pouco tempo. Lá em Ivaiporã 2 anos e aqui em Maringá também 2 anos. A maior parte foi realmente em sala de aula. E nos últimos 7 anos da minha carreira do ensino básico, eu
trabalhei no SENSE, no Centro de Socioeducação, que foi outro grande desafio, né? Eu tive que fazer prova para entrar lá, mesmo sendo concursado do Estado. E, assim, foi uma experiência única, trabalhar com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Então, novamente, eu tive que fazer valer realmente a minha voz dentro de um sistema que é composto, na sua grande maioria, por homens, né? Que trabalham lá, educadores sociais. Então, tive que adquirir, de certa forma, o respeito das pessoas que lá trabalhavam também, né? Mas, como eu disse, foi um trabalho muito bom. E atualmente eu trabalho na área da educação em universidades, como professora colaboradora, né? Trabalhei 2 anos na UEM, trabalhei mais quase 2 anos na UFPR, campus de Jandaia do Sul. Esse ano eu trabalhei 2 meses na UEL e agora estou na Unespar, trabalhando também como professora colaboradora. Depois de ter feito doutorado e tudo, eu resolvi fazer também a pedagogia, justamente para trabalhar na área da educação. Agora, uma coisa eu digo, eu nunca desisti, né, por mais difícil que fosse, desde o primeiro enfrentamento que eu tive, que foi com a própria família, de ir fazer um curso superior, que na época eu fui a primeira da minha família a fazer um curso superior, né? Naquela época, mulheres eram mais feitas para casar e dar aula, mas na educação infantil, no ensino primário, só com a escola normal mesmo, não precisava fazer faculdade. Então, eu nunca aceitei isso, né? Sempre quis realmente fazer um pouco mais e ir adiante. Então, eu penso que, diante de todos os enfrentamentos que nós temos que encarar nessa vida, encarar realmente com coragem, né? E dar aula é ser corajoso realmente, porque não é uma coisa muito simples. Mas eu sempre digo para os meus alunos que nós precisamos de professores corajosos e que tenham realmente vontade de trabalhar e de ensinar. Não só na matérias também, mas a matemática, por ser uma disciplina que causa um certo medo nas pessoas, nas crianças, né? E nós precisamos realmente trabalhar todas essas questões para que não criemos nas crianças, nos adolescentes, nos jovens e mesmo nos adultos algum ranço em relação à matemática, né? Então é isso, gente, um pouquinho aí da minha história, tá bom? Obrigada, viu? Gostou do vídeo de hoje? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e lembre-se, semana que vem mais vídeo para você aqui no canal Pé Vermelho da Matemática.